Olá a todos, muito boa noite. Se você estiver assistindo de dia, muito bom dia. Eu vou falar um pouco hoje sobre ansiedade, medo, insegurança, sensações que acabam atrapalhando muitas pessoas de se comunicarem, acabam fazendo com que você não seja você mesmo quando você vai fazer uma apresentação. Eu fiz essa live no começo da semana passada, ou no final da semana, só que por algum problema não ficou gravada. Então, eu tinha feito em outras mídias, né, nas outras redes. Então, agora eu falei, bom, vou fazer no Instagram, porque aí o público também tem acesso, mas na ocasião não ficou gravado, deu algum problema. Então, vamos por aqui mesmo. Quem não me conhece, eu sou o Thiago Abad, eu sou um dos facilitadores da Ducovox. Nós somos uma empresa de comunicação, né, ligado a cursos de comunicação e oratória, também liderança, experiência do cliente. Então, eu vou falar um pouco hoje sobre comunicação, apresentações, enfim, coisas a respeito do nosso dia a dia como profissional palestrante. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser comentar em alguma coloca aqui no chat, ou se você está assistindo depois, pode colocar também nas mensagens que a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Pode mandar no inbox também. E hoje também é o lançamento do nosso curso. A gente lançou ontem, mas você viu o problema que deu na rede? Talvez foi culpa nossa, né? Agitamos a rede. Brincadeiras à parte, ficou todo mundo sem Instagram, sem Facebook, sem WhatsApp. E bem no dia que a gente lançou o treinamento, então nós estendemos o nosso bônus de primeiras inscrições para hoje também. Então hoje, dia 5 de outubro de 2021, é o último dia para você aproveitar o nosso bônus. Quais são esses dois bônus? O valor do treinamento tem 20% de desconto. E a outra vantagem é que você tem acesso à nossa mentoria individual. Então, se você está querendo fazer um curso de comunicação, que é online, então, de repente, nas pesquisas que a gente percebeu, algumas pessoas não conseguem chegar na Ducovox por uma série de coisas, porque o treinamento presencial é um final de semana. Então, nós criamos esse módulo online para aquelas pessoas que não têm disponibilidade para um final de semana ou não conseguem sair de outra cidade, vir para São Paulo, porque tem que ficar hospedado e tudo mais. Esse é um curso para atender esse público. Se você se encaixa nele, as aulas serão de segundas e quintas-feiras, comigo e com o Ricardo, 2 horas de aula. Então, das 7 horas da noite, aproximadamente até as 21, pode ser que passe um pouco, pode ser que termine mais cedo, porque depende da interação da turma, depende como vão ser as perguntas e tudo mais, mas a ideia é que não passe das 21 horas. Então, de segunda e quinta-feira, nós teremos aulas online, tudo via Zoom. Você vai poder assistir o online e interagir. Se você fala, nossa, eu não consegui assistir, não tem problema, todas as aulas ficarão gravadas. Inclusive, você tem acesso a esse conteúdo durante o período de um ano. Então, mesmo que você fale, não, eu não vou conseguir assistir ao vivo, você pode assistir durante um ano. Se você tiver alguma dúvida, pode encaminhar no chat que tem no próprio sistema da Hotmart, que a gente responde os comentários e interage. O nosso objetivo é que você aprenda. Isso é o que eu quero que fique mais claro. Outro complemento do curso são 6 bônus, são 6 pessoas, 6 profissionais convidados que já fizeram cursos da Ducovox, inclusive, que são profissionais, eles têm os negócios deles, têm o trabalho deles, e cada um vai falar na sua área um pouco sobre como a comunicação ajudou a alavancar a carreira. Então essas são aulas que vocês terão como bônus também, são 6 aulas. Essas aulas acontecerão algumas de terça e algumas de sábado. Também, é um conteúdo que fica gravado, você consegue acessar depois, mesmo que você não consiga assistir na hora ou não consiga interagir na hora, você consegue interagir depois. Realmente a gente quer muito que você aprenda a se comunicar e
como todo curso do Covox, a ideia é que você saia uma pessoa especialista em comunicação. Então, muitos alunos falam, às vezes, pô, eu saí da do Covox meio chato. Falo, por quê? Porque agora eu não consigo assistir mais uma apresentação sem avaliar, sem entender como é que essa pessoa está se comunicando. Então, a nossa ideia é que vocês saibam dar o próprio feedback da sua apresentação. Então, esse curso online foi criado para isso. Esperando as pessoas entrarem aí, ó, o Abelardo também já fez curso da Ducovox. Boa noite, Abelardo. Eu vou tocar o assunto para frente. Então, muitos alunos nos procuram por ter ansiedade, medo ou insegurança de falar em público. Esse é um grande público da Ducovox. Eu não sei se é só da Ducovox, mas na verdade, quando fala em comunicação, em técnicas ou em apresentações, a primeira coisa que as pessoas sentem é alguma sensação estranha. Quando é com você, ó, daqui 3 dias você tem uma apresentação. Então é praticamente impossível você não sentir, no mínimo, um friozinho na barriga. Se você não sentir isso, alguma coisa está acontecendo. Nem que seja no dia, ou nesse período entre você receber a notícia da apresentação e ela acontecer, um friozinho na barriga você vai sentir, mínimo. Principalmente dependendo da intensidade do assunto, do conteúdo, né? Às vezes tem que apresentar resultados para diretores, então é bem provável que se você receber uma notícia dessa, você vai sentir esse frio na barriga. Quando nós falamos de ansiedade, insegurança ou medo, aí eu já estou falando de uma sensação que é bem mais forte do que esse friozinho na barriga que eu estou falando. Alguns alunos procuram a gente, eles não conseguem subir no palco, por exemplo. A hora que chega no curso, tem uma primeira dinâmica, uma primeira atividade, a primeira coisa que relatam é que estão sofrendo bastante há anos, que não conseguem, de repente, mudar de cargo, não conseguem apresentar um produto, mesmo sendo especialista, mesmo tendo todo o conteúdo, mesmo sendo a referência no assunto, quando vão para a apresentação, essa sensação bloqueia a apresentação. E ó que legal, o Abelardo falando ó, que o curso ajudou bastante ele, ó, que sensacional. Muito bom, Abelardo. Obrigado aí de dividir com a gente. E essa é uma coisa legal também, a gente conecta muito as turmas, né? Para virar um grupo de trabalho mesmo. Então, é um curso bem potente. Legal que você comentou. Então, de onde vem essa sensação de ansiedade, insegurança, medo? Primeira coisa que você vai projetar aí é o seu futuro. Então, quando você recebeu essa notícia, você já vai lá para o futuro. Vai imaginar como é que é a sua apresentação, vai querer entender como é que é o seu público, vai se imaginar fazendo, e é óbvio que a gente sempre quer se imaginar tendo sucesso nas apresentações. Esse é o primeiro momento. Então, eu estou dando um exemplo hipotético, tá? Num segundo momento, vem uma vozinha na sua cabeça e fala assim, espera, mas e se der algo errado? E aí você entra no reino da fantasia. E você vai imaginar todas as possibilidades terríveis que pode acontecer durante uma apresentação. Por quê? A nossa mente quer nos preparar. Na verdade, tem uma intenção positiva por trás disso. A mente quer te preparar o máximo possível para você chegar na apresentação e saber lidar se algo ruim acontecer. O grande problema é que algumas pessoas acabam morando nesse lugar. Então, fica ali só pensando que tudo dará errado. Então, se você fizer o seu treino, o seu preparo, preparar o seu conteúdo, baseado numa projeção de que tudo vai dar errado, aí já começa a não dar certo. Não estou falando nem para você ser um otimista, se vestir do coach positivo, não é nem isso. Mas quando você vai fazer uma coisa sem energia, seja ela uma apresentação, seja ela jogar futebol, jogar vôlei, você vai sem energia, vai já derrotado, então é muito difícil que você tenha sucesso. Então, a primeira coisa é manter uma mente positiva. E como é que você mantém essa mente positiva? Preparando o seu conteúdo, preparando o seu texto, preparando aquilo que você vai falar. Quando eu falo preparo, não é decorar um tema, não é decorar um texto, não é decorar. Aliás, quando você decora é a maior cilada que você pode estar colocando na sua vida, porque no dia se der um nervosismo,
você não lembrar uma palavra, essa palavra vira um texto, aí deu branco. E para voltar depois é muito complicado. Por quê? Porque você decorou, você não apreendeu o texto, né? Você não dominou ele, não tornou ele orgânico, né? Aquilo que a gente fala no teatro, que é tornar esse texto orgânico. Ele faz parte de você para que aí ele saia com a maior potência possível. Para quem não sabe também, eu sou palhaço profissional, já faz 15 anos. Eu atuo por um grupo chamado Cirurgiões da Alegria, que atua em hospitais, né, na cidade de Campinas e Limeira. Então conheço um pouco dessa onda do teatro, das apresentações e por que eu fui para a comunicação. Primeiro que eu era muito amigo do Ricardo, sou, né? Sou muito amigo do Ricardo. E quando ele viu a atuação de palhaço, ele falou: Nossa, o palhaço é um comunicador, né? Então a gente uniu vários conhecimentos nos cursos. Ele tem umas formações, eu tenho outras, né? E isso eu acho que torna muito dinâmico o aprendizado. Então, vamos lá. Quando você idealiza, foi lá, não era o que você imaginava, você se frustra. E a frustração vai te derrotando. E aí, provavelmente, mesmo que você faça uma apresentação razoável ou boa até, é bem provável que você vai sair do palco da apresentação imaginando que aquilo não foi bom. E vai ficar sofrendo durante um tempo porque você não desassocia dessa sensação de que deveria ter dito uma palavra, de que deveria ter começado diferente, de que deveria ter chamado as pessoas, deveria ter se conectado melhor, enfim. Você fica focando no negativo depois, quando a preparação não está boa. E aí aquilo fica em looping na sua mente durante um bom tempo. E muitas pessoas perdem oportunidades nessa, porque a próxima chance que tiver de falar em público, ele vai passar para outra pessoa. Ele vai chegar e vai falar: Olha, faz você que eu não quero. Ou faz você que você é mais capaz que eu, é mais competente. Aí começa a se diminuir e vai jogando as funções que ele mesmo conseguiria fazer para o outro. E às vezes o outro se sobressai. Muitas pessoas aproveitam oportunidades. Às vezes nem é aquilo que ela queria. Mas como pintou a oportunidade, ela vai fazendo e vai se apossando daquilo, vai tomando conta, é convidado e começa a representar uma empresa, por exemplo. Nem sempre é o cara que conhece mais sobre a empresa, sobre o produto, sobre a história, mas essa pessoa ocupa esse lugar porque ele fala bem. Então a comunicação desenvolve muito as pessoas, né? Você pegar o Silvio Santos, além de toda a genialidade dele, a comunicação fez ele. Vendedores também, né? Eu já fui em lugares comprar qualquer tipo de produto que o vendedor é super bom de papo. E aí você fala: mas isso é natural, ele já aprendeu. Nem sempre. Às vezes ele usa técnicas. Então, para tudo existe técnicas. Nossos treinamentos, a base é a PNL. Eu não sei o que o pessoal da live conhece sobre PNL, mas é a sigla de Programação Neurolinguística. O que é a programação neurolinguística? É uma ferramenta criada aí na década de 70 por dois pesquisadores, um chama Bandler, o outro Grinder, e esses caras começaram a mapear por que uma pessoa era excelente em uma determinada profissão, um determinado esporte, e a outra pessoa não era tão boa. Então vamos pegar jogador de futebol aí. Por que existiu o Pelé, que era o gênio de tudo, e por que existem jogadores inferiores? Qual é a diferença de comportamento dessas pessoas? Que tipo de padrão elas têm de pensamento, de comportamento? Então a PNL foi criado em cima disso. Um jogador de golfe, empresário, enfim, foram mapeando esses comportamentos. E a PNL, ela é uma ferramenta para você, é o que ela se tornou, né? Uma ferramenta para você conquistar sucesso no que quer que você faça. Se eu vou jogar futebol, eu consigo modelar alguém, consigo entender os comportamentos e replicar aquele modelo. Isso são feitos em treinamentos, isso é feito no esporte, isso é feito em um monte de lugar. Não é à toa que tem treinador. Esse cara aprendeu um método para treinar pessoas. E isso é um comportamento que pode tornar ele vitorioso. Então, para praticamente todas as profissões, mesmo que a gente não perceba, a gente segue padrões, segue comportamentos.
Ah, eu vim de outra empresa, eu vou liderar nessa próxima. Você já vem com seus comportamentos, mesmo que a empresa tenha a cultura dela. Por quê? Porque você já fez e já deu certo. Não quer dizer que vai dar certo nessa. Então aí você modela o comportamento da empresa, das pessoas que fazem parte, etc. Mas aprender modelos é um caminho interessante. Então na Ducovox é isso. Por isso que o nosso curso online chama Método Ducovox Online, porque é um método criado em 13 anos de curso. Então esse curso não começou agora. Começou agora, hoje é o start dele no online. É uma experiência que a gente traduziu o treinamento presencial para o online. Por que isso? Porque tem muitas pessoas que não conseguem chegar na Ducovox. A gente mapeou isso. Tem 18% das pessoas que entram em contato com a gente são de fora de São Paulo. E 12% dessas pessoas não chegam na Ducovox porque não conseguem. Depende de voo, depende de hospedagem e tudo mais. Então a gente criou esse treinamento para esse tipo de pessoas que não conseguem estar lá. Também porque o valor dele é menor e inclusive hoje tem a promoção de 20%, né? Se você está a fim de se inscrever, é um momento interessante. Então vamos lá. Afinal de contas, por que que a mente faz com que a gente sinta medo? Por que que a minha mente me faz sentir ansiedade? Por que que minha mente faz eu sentir insegurança? Então a nossa mente ela é programada para nos proteger, independente da situação. E também para proporcionar prazer, certo? O Freud já falava do princípio do prazer. O que isso quer dizer? Quando a sua mente está te fazendo sentir medo, insegurança, ou ansiedade, ou qualquer outra sensação, estou falando dessas três porque normalmente as pessoas procuram a gente com esse combo aí, com esse trio. Quando sua mente faz você sentir essa sensação, na verdade a intenção positiva dela é te proteger. Então vamos lá usar aquele exemplo de novo da apresentação. Pô, fui convidado, daqui 3 dias eu tenho uma apresentação. Aí você começa a sentir medo a partir daí. O que sua mente está fazendo como intenção positiva? Ela enxerga aquilo como uma ameaça. Qual é a maneira dela te proteger? Faz você sentir medo para você ficar em casa ou delegar aquilo para outra pessoa. Quando você faz isso, qual que é a sua sensação? Momentânea, claro, de alívio. Ah, eu deleguei, o meu parceiro vai lá e vai fazer no meu lugar, então tá tudo bem. Tá tudo bem no começo, mas depois você começa a entrar naquele sistema de, pô, por que que eu não faço isso, meu? Por que que eu não consigo? Por que que minhas apresentações não são boas? Então, às vezes sua apresentação não é boa porque você nunca mudou ela. Então, já faço isso há 20 anos, há 20 anos não é boa, saio me sentindo mal. Porque provavelmente você faz igual você sempre fez. E isso não quer dizer que tá bom. Algumas pessoas falam assim: ah, treina que você fica bom. Treinar certo faz você ficar bom. Se você treina algo errado, não vai ficar bom. Ah, eu jogo futebol, vou treinar chute. Se você treinar do primeiro chute ao milionésimo de uma maneira errada, você vai chutar mal as 1000 vezes, as milhões de vezes que você chutar. Então, saber um treino, saber preparar uma apresentação e saber como entregar esse conteúdo é fundamental numa apresentação. E isso a gente vai ensinar você no curso também. É um dos módulos do curso, como preparar apresentações e como deixar ela mais atrativa para a sua audiência. A outra questão é, às vezes o medo impede a pessoa de se conectar com o público. Então, eu não sei se vocês já ouviram, já ouvi isso várias vezes. Ah, quando estiver no público, ali na frente do público, olha para um ponto fixo e não presta atenção nas pessoas. Então imagina eu fazer uma live olhando aqui para cá, porque eu escolhi um ponto aqui, um ponto fixo. Eu falo, olha gente, falar em público é ótimo. E conectar com o público é fundamental. Se eles vão sair da live. Por quê? Porque eu não estou conectado. Imagina presencial, então, se eu olho para o teto enquanto falo com o público. Então, são mitos, coisas que a gente vai ouvindo, né? E que
Aí tá uma outra questão, né? Eu acho que o médico sente a mesma coisa, que ele fala assim, pô, o paciente já vem com o diagnóstico aqui. Então, às vezes, você pesquisa tudo na internet, não tem nada contra isso. Na verdade, é bom você pesquisar. Só que aí a pessoa já vem e fala, não, eu já li na internet, é só eu olhar para as pessoas e imaginar que elas não estão lá. E não tem como, meu. As pessoas estão lá. É inevitável. O que que isso vai produzir? Uma apresentação falsa. As pessoas não vão acreditar no que você está falando, porque você está ignorando um público que está lá. Você não está sendo verdadeiro. As grandes apresentações acontecem, né, quando a pessoa é verdadeira. Quando você olha e fala, olha, essa pessoa é assim mesmo. Porque o público está lá para ver você, como você interage com as pessoas. Claro, além do seu conteúdo, que tem que ser bom, mas as pessoas gostam de olhar. A gente gosta de mapear as pessoas, né? De olhar se é uma boa pessoa, se condiz com aquilo que está falando. Então a gente mapeia, a gente adora esse tipo de comportamento. Bom, olha aqui, ó. Valeu, Diogo. Estamos aí na live. E sim, outra coisa, parte de técnicas. Também já ouvi bastante gente falando assim, olha, a técnica não é importante. Pode fazer, vai treinando e vai fazer. Ao contrário, técnicas de comunicação e oratória são importantíssimas. Outra coisa que é bacana é se falar, eu já ouvi sobre técnicas e tento usar. Quando você tem alguém de fora olhando você se apresentando, olhando as suas técnicas, olhando como é que você se comporta e como você usa, isso muda tudo. Então, por isso que a gente criou uma mentoria individual. Olha, eu não conheço curso online que faz isso, de você faz o curso, depois tem uma mentoria por um valor tão baixo. Porque hoje, por exemplo, se você compra com 20% de desconto, é quase de graça se você falar um curso de comunicação nesse sentido. E a nossa ideia é dar essa mentoria porque a gente quer ver o aluno evoluir. Eu ainda acho que comunicação é importante o professor ou o facilitador olhar o aluno. Você tem que olhar aquilo que o aluno está fazendo para direcionar. Senão fica um conteúdo como acontece num vídeo de YouTube. Você assiste, mas não tem o feedback do professor. Então a gente tomou esse cuidado também no curso. A gente quer dar um feedback para o aluno. Acho que é fundamental que o aluno seja visto. Outra coisa, assim, então, beleza, Thiago, você levantou um monte de problema, o que que eu faço com isso agora? Toma um gole d'água e tudo passa? Quando na verdade não, né? Esses processos mentais, um gole d'água não sara. Na verdade é bastante trabalho e entendimento, né? De todo o esquema mental, de como sua mente funciona. Então, primeiro, autoconhecimento. A gente acredita muito que você se torna melhor comunicador à medida que se conhece. É uma conta que é inevitável, assim. Você quer falar bem em público, se conheça, entenda suas qualidades, suas características, inclusive entenda os seus defeitos também. Porque eles são um mapa fundamental, inclusive para quando você não for bem numa apresentação, você já não vir com aquele auto-chicote e ficar se chicoteando, ah, não sirvo, não presta, não dou certo para isso, não vai. Então se conheça. Aliás, para qualquer profissão, não é só quando você vai falar em público, não. Aliás, se conheça para a vida, né? Quando a gente se conhece, a gente entende por que a gente está aqui. Rico, boa noite também. Tudo bem? A gente se vê no LinkedIn às vezes. Eu vejo as postagens dele aí também, às vezes ele curte uma minha. Que legal que você está aqui, Rico. Segunda coisa, treino. Eu nunca vi ninguém piorar por treinar. Então, quanto mais você treina, melhor você fica. Como no esporte, como em qualquer outra profissão, né? O tempo, as experiências, mais treino fazem você ficar bom. Se você já faz uma apresentação boa, com treino ela vai ficar ótima. Se ela já é ótima, com treino ela fica excelente. Se ela é excelente, ela fica profissional.
Então não tem como regredir treinando. Quanto mais você treina, melhor você fica. Preparar a apresentação. Então eu já vi muitas pessoas, no dia antes lá eu faço um PowerPoint, chego lá e já falo de tudo que eu preciso falar. Descarrego o conteúdo. Não é bem assim as apresentações, você tem que preparar o que você vai falar. E o PowerPoint, por exemplo, até mencionei aqui, a live nem era para falar disso, mas uso o PowerPoint só em momentos raros, assim, com pouco texto, pelo amor de Deus. Já assisti umas apresentações que a pessoa põe todo o texto no PowerPoint e fica lendo, às vezes de costa para o público. Então, você perde a conexão com as pessoas, você perde a função do PowerPoint, que na verdade ele é um apoio, ele não pode ser o artista principal, senão não justifica você lá, né? Para que você vai para uma apresentação onde seu PowerPoint tem o conteúdo? Se for para isso, é melhor mandar para as pessoas, falar, ó, não vai ter apresentação, mas eu vou mandar o PowerPoint para vocês lerem, porque é o que vai acontecer. A outra coisa é que a audiência lê muito rápido, a gente lê muito rápido. Então, enquanto o palestrante está na segunda linha, a audiência já leu tudo. Ó, prazer imenso estar com você e o time do Covox. Eba, Rico, obrigado, cara. Legal. Ele é um cara muito gentil. Obrigado, Rico. Então, prepare a sua apresentação para entregar um bom conteúdo. Como é que eu preparo? Tem várias maneiras. No próprio canal da Ducovox no YouTube tem uma maneira simples que funciona para qualquer apresentação de 10 minutos a 1 hora, passando. Entra lá no YouTube da Ducovox, também tem bastante vídeo, tem várias lives com o Ricardo, que é quem criou a Ducovox, falando sobre diversos assuntos. Tem uma série que é divertida, assim, que tem um conteúdo sério, mas também tem umas brincadeirinhas, que é o Palhaço e o Executivo. Então eu vou lá de Palhaço Acerola, ele é o executivo e a gente interage com alguns assuntos sérios sobre comunicação, sobre empresa. Então acessa lá, tem uma playlist lá, o Palhaço e o Executivo. A outra coisa é foco no conteúdo. Isso é importante também. Eu já vi muitos alunos vêm procurar a gente, que ele sobe no palco, olha para as pessoas e fala, nossa, essas pessoas não gostam de mim. O que será que esse cara está pensando de mim? O que será que ele está achando da apresentação? Olha só, como é que é complexo o negócio. Como é que você controla uma variável dessa? De que a outra pessoa não foi com a sua cara, por exemplo. Onde é que está esse mapa? Como é que você sabe disso? Como é que você lê isso fazendo a sua apresentação? Provavelmente você não está conectado com o seu conteúdo. Eu estou aqui preocupado com o outro, porque você já não se preparou bem. Então, foco na preparação e foco no conteúdo. O que eu tenho que fazer? Bom, eu vou fazer uma apresentação, eu preciso entregar o conteúdo. As pessoas vieram ouvir o que eu tenho para falar. E isso muda tudo, porque você tirou o foco do outro, você para de se preocupar com o que ele está pensando, porque isso é uma variável impossível de você controlar. Imagina assim, mesmo que ele esteja pensando algo sobre você, mas provavelmente nem te conhece, né? Na maioria das vezes. Então, seu cérebro tenta entrar no cérebro do outro, que tenta mapear o que ele está pensando, sendo que às vezes a gente está pensando num boleto que ele esqueceu de pagar. Então é super difícil de controlar isso. Foca no que você tem que entregar, que é o seu conteúdo. Esse é o principal. E se eu não tiver tanto conteúdo? Aí é um problema. De verdade, assim, não dá para ficar enganando. Não dá para você fazer uma apresentação de 1 hora sobre nenhum assunto, sobre nada, sobre qualquer coisa que engane, né? Eu estou maquiando aqui, eu não sei o conteúdo, eu vou falar qualquer coisa. Não dá. Você faz isso 10 minutos, depois disso começa a ficar um assunto desconexo, ou você vai relacionar com outras coisas, que a sua mente fica tentando fazer relações, né? Quando você está improvisando, principalmente, ela começa a pegar no radar o que tem. E às vezes o que tem não tem nada a ver com o assunto, e aí você se perde. Então, se prepare. Para entregar um bom conteúdo, tem que ter preparo e treino. E a outra questão é procurar se desassociar dessas emoções. Eu sei que é dificílimo, né? Não é uma tarefa fácil, mas
compreenda como é que funciona a sua mente. Aí a PNL é um mapa importantíssimo para isso também. Tem a psicologia também, mas a psicologia, pesquisar sozinho, às vezes você chega num lugar que não resolve, só piora. Psicologia é pro profissional, assim. Não dá para ir. É como navegar sem GPS. Você começa a pegar caquinho de conhecimentos, pedacinhos, frases que fazem sentido para você, mas que não dialogam com o sentido que o escritor ou que o teórico está colocando. Então eu já vi várias pessoas falando em lives umas frases do, sei lá, do Jung, que é um cara que fez a psicologia analítica e relacionando com coisa nada a ver, com tarô, com um monte de coisa espiritual, assim, e não é. A teoria dele não diz isso. A teoria dele está focada na mente e em outras coisas. Então, cuidado com essas frases também. Que às vezes você pega o trecho de um teórico que, na verdade, o sentido do que ele quer dizer é outro. Tem a sua interpretação, mas, bom, deu para entender, né? Psicologia deixa ali. Compreenda o funcionamento da sua mente para você se desassociar dessas emoções que são ruins, que às vezes te prejudicam num tamanho que você não consegue fazer a apresentação. Você tem que ou sair no meio, ou tem que. Ou pior, né? Não, pior que sair no meio, não sei se tem. Às vezes as pessoas ficam com dó, tudo bem. Mas o pior eu acho que é passar a oportunidade ao outro. Você sempre deixar que o outro faça. Parece o filho com os pais, né? Não, fala com meu pai que ele resolve. Então, é um, é um movimento que te traz autonomia e que vai fazer você conquistar objetivos. Eu não tenho dúvida disso. Nesses 13 anos, passaram mais de 2.000 pessoas pela Ducovox. Então a gente tem bastante experiência, já viu muitos casos, já ouviu muita história, muitas apresentações. E eu te digo que não tem apresentação ruim. O que tem é estar preparado ou não estar. Os que não estão preparados vão perder a chance para aquele que está preparado, mesmo que você tenha mais conhecimento que o outro. É claro que o outro tem que ter o conhecimento bom, mas às vezes ele não tem tanto quanto aquele que perdeu a oportunidade. Por quê? Porque ele tem uma boa comunicação. Então, a boa comunicação abre portas. A gente adora receber uma pessoa que tem um bom papo em casa. A gente adora trabalhar com pessoas que são legais. Então, desenvolva a sua comunicação e atinja o maior número de pessoas com aquilo que você é e com aquilo que você quer. Então, convido todos, as inscrições do treinamento vão até o dia 8, até sexta-feira. Hoje ainda você aproveita o bônus e a mentoria individual, depois não vai ter mais. Então, aproveite, faça a sua inscrição hoje e a gente se vê. O curso começa dia 14. As inscrições vão até o dia 8, mas o curso mesmo começa dia 14, tem toda uma agenda. Vem com a Ducovox. Até uma próxima, quinta e sexta, às 20 horas, vai ter live aqui no canal também, fica ligado, com assuntos legais, vão ter palestrantes convidados que vão dar aula no curso, então é imperdível. Até uma próxima e até. Um abraço a todos.